Evangelho de João com você. João capítulo 9. Aproveitar que você está aí, sentado, descansado, e já vou dar alguns avisos nesse momento. Primeiro deles, ontem nós tivemos mais um dia de treinamento. Mais um dia nós estivemos juntos, entendendo a visão celular. E foi uma bênção. E terça-feira que vem nós estaremos novamente aqui. As nossas células já voltaram. E as nossas células estão se reunindo aqui no templo para treinamento. E a partir de abril, primeira semana de abril, elas estarão nas casas, tá bom? Então, é importante que você venha, que você participe conosco para entender a visão. E à medida que entende, vai se envolver, porque a visão, ela é boa, a visão, ela é de Deus. A visão, ela é para nos ajudar a exercer o nosso ministério. Entre tantas coisas que nós conversamos ontem aqui, eu vou dar um destaque para aquilo que nós entendemos ser o nosso ministério. Tem gente que pensa que o ministério, meu ministério é ser baterista. Não é nada. Vai fazer confusão, viu, Adriano? Seu ministério é o ministério da reconciliação. É o ministério de ajudar as pessoas a se encontrar com Jesus. Esse é o ministério de todos nós. Meu ministério é ser diaconisa. Já estou cumprindo meu ministério. Não é, viu, Bela? Não se engane. Ser diaconisa, ser músico, ser da mídia, ser professor ou professora, é a forma como nós contribuímos dentro da instituição para a organização do culto, a organização do povo. Então isso aí é a nossa contribuição a partir das habilidades que Deus nos dá. Isso aí é o nosso serviço institucional. Mas o nosso serviço espiritual, ele se chama Ministério da Reconciliação. E esse é o nosso chamado. Então ontem nós conversamos sobre isso, tá? Aí, algumas coisas importantes que eu preciso ir lembrando você. Eu falo agora, depois eu não vou falar sobre isso no final. Um assunto importante para nós. Dia 29 de março nós vamos ter um treinamento com o pastor Robert e Dudu, da 13h até as 19h. É treinamento, mas é treinamento pesado, é treinamento de qualidade com uma pessoa que é referência mundial. Ele é um conferencista internacional e ele estará aqui conosco. R$60 já está incluído o livro para a pessoa participar. Anota e se inscreve. 29 de março. Outra coisa importante que vale eu dar um destaque nesse momento. Nós estamos nos organizando para o acampamento. Inscrição de acampamento, R$150. Estávamos cobrando 200 a princípio, por não sabermos ao certo como ficaria o valor final. Hoje nós já sabemos, o valor final será 150. E quem pagou 200? Esses 50, ou nós devolvemos para a pessoa, ou a pessoa usa na cantina do acampamento. Vai ter cantina, e geralmente o pessoal vai para a cantina, aí não tem dinheiro, ao invés de ficar marcando fiado na cantina, já tem um dinheiro já lá separado, tá bom? Então, isso aí é um outro assunto importante que eu preciso que você me ajude a espalhar essa informação. Outro assunto e último assunto que eu vou falar. Estou enviando a lista pedindo doação. Então, se você puder e quiser contribuir doando algum item da lista para o acampamento, sua doação será bem-vinda. Todos nós sabemos, não vou precisar eu ficar reforçando aqui. Estamos passando por um momento difícil, o nosso atual governo tem sido um péssimo governo, tudo subindo e subindo muito, tudo muito caro. Você sai para dar um passeio na rua, come fora, você e a sua esposa, você e o seu marido, um passeio que você dá já foi R$150. Imagine
sexta à noite, sábado de manhã, na hora do almoço, na janta e depois à noite, domingo. São 4 refeições por dia. Sábado, domingo, segunda e mais a terça-feira até na hora do almoço e a sexta à noite. Quer dizer, são 9 refeições por R$ 150 apenas. Não paga. Esses R$ 150 é só para não falar que é de graça, para ninguém também depois virar bagunçar. É de graça mesmo, nem sei se eu vou. Não, então tem um valor para ajudar. Isso aí ajuda e nem paga a chácara. Não paga. Tá? Então, se você puder, nos ajude. Ainda hoje vou mandar novamente a lista atualizada. Várias pessoas já contribuíram. Eu vou passar a lista atualizada para você. Acabou. Chega de aviso. Vamos para a Bíblia. João 9:1. João 9:1. Deus continua falando conosco. Me use do jeito que o Senhor entender ser o melhor jeito. Eu quero ser uma ferramenta na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Me dê graça, derrama sobre a minha vida o perdão necessário para que não haja interferência por conta do pecado, qualquer tipo de dificuldade em relação à pregação da tua palavra. Eu quero estar limpo pelo sangue de Jesus e ser boca do Senhor na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se, voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos, me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, você vê a história, como ela é escrita. O texto diz assim, Jesus estava passando em um lugar. Do mesmo jeito que Jesus está passando aqui. E aí Jesus passando em algum lugar, ele viu, e isso eu acho que é válido dar destaque, porque a Bíblia diz que ele vê uma pessoa. Ele vê uma pessoa. E essa pessoa, ela é apresentada pela Bíblia como um cego de nascença. Semana passada nós conversamos sobre o Bartimeu, filho do Timeu, que estava no caminho, que gritou, que clamou, que pediu ajuda. E Jesus parou, Jesus chamou ele para frente, e ele veio para frente, e ele jogou a capa para trás, e ele passou a seguir Jesus. Hoje nós temos uma outra figura, um outro personagem. Qual que é o nome dele? Não sabemos. Sabemos só que ele era cego. E sabemos que ele era cego de nascença. Ou seja,
Jesus viu aquela pessoa. E aqui eu começo com a nota de introdução para todos nós pensarmos, porque muitas vezes, eu posso dizer, porque eu já me senti assim, e eu tenho a convicção que eu não sou exclusivo em questões como esta que vou pautar. Eu já me senti muitas vezes invisível. Já pensei muitas vezes, poxa vida, ninguém está me vendo, ninguém está me enxergando, ninguém consegue saber o que eu estou sentindo, saber o que eu estou passando. Por vezes eu já me senti sozinho. Já me senti assim, eu vou usar um termo, e não é termo para vitimismo nem nada, mas é um termo assim, puxa vida, eu estou abandonado. Ninguém se preocupa comigo. E eu sei que eu não sou o único que já se sentiu dessa forma. Às vezes acontece assim, a gente está ali passando pela nossa dificuldade, passando pela nossa luta, passando pelos nossos problemas, que são os mais variados, e nós estamos vivendo um tempo difícil. Falamos disso, inclusive, há poucos dias, do deserto, do tempo onde nós somos levados, conduzidos, e no deserto ali nós somos tratados, ensinados por Deus. Então, às vezes nós nos vemos em situações como essa, e parece que o nosso familiar não nos vê, parece que o nosso amigo, a nossa amiga não nos vê, parece que o nosso vizinho, a nossa vizinha não nos vê, o patrão, a patroa parece que não nos vê, o irmão, a irmã em Cristo parece que não nos vê, até mesmo o pastor, parece que o pastor não nos vê. E isso muitas vezes pode acontecer, ou muitas vezes pode não estar acontecendo, mas nós acharmos que está acontecendo. O importante é nós olharmos para o texto e entender assim, ainda que ninguém veja, Jesus está te vendo. Ainda que ninguém te enxergue, Jesus está te enxergando. Na Bíblia está escrito assim, e quem é mãe aqui sabe a importância do que eu vou falar. Ainda que uma mãe venha se esquecer dos seus filhos. E olha que para uma mãe esquecer do filho, hein? Não é fácil, não. A mãe, ela é coruja, né? A mãe é aquela corujona que protege os filhos. Às vezes até o filho está errado, mas a mãe está defendendo o filho, mesmo errado mesmo, porque é a mãe. A Bíblia ensina assim, ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você. Então Deus, Ele afirma e Ele reafirma o cuidado dEle para com todos nós. Eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. É o que diz a Bíblia. Então, para começar a conversa com você nessa manhã, eu acho importante começar essa conversa enfatizando o favor, a bondade, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, enfatizando o cuidado de Deus sobre a sua vida, porque pode ser que alguém aqui, ou através da transmissão, esteja se sentindo exatamente desse jeito. Puxa vida, pastor, estou me sentindo abandonado. Deus não te abandonou. Estou me sentindo invisível. Deus está te vendo. Estou me sentindo pior dos piores, a pior das piores. Deus te ama e tem um propósito na sua vida. É importante nós entendermos isso para começar a nossa conversa baseada no texto de João capítulo 9, a partir do verso 1. Porque Jesus passa, e quando Jesus passa, ele vê o rapaz. Agora, aquele rapaz, ele tinha uma dificuldade, para ele era uma dificuldade. Qual a dificuldade? Ele era cego de nascença. Ele nasceu cego.
Ele nunca havia visto os pássaros voando, ele nunca havia visto a cor do céu, ele nunca havia visto o brilho poderoso do sol, ele nunca havia visto o rosto de pessoas. A mãe que carregou ele não viu o rosto, ele não sabia como era a mãe, ele não sabia como era o pai, ele era um cego de nascença. Ele nasceu cego, nasceu. E quando ele nasce cego, ele nasce privado de uma série de situações que eu e vocês, graças a Deus, não somos e não fomos privados de poder enxergar tanta coisa, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, que tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também nesse mundo. Esse rapaz, ele não enxerga. Como é o nome dele? Não sabemos. Quantos anos ele tinha? Também não sabemos. A família dele? Não sabemos. A região dele? Não sabemos. Pouca coisa nós sabemos a respeito dele. O que nós sabemos? Que ele era cego de nascença. É o que nós sabemos. E que Jesus viu aquele cego de nascença. Eu acho que isso é propositalmente, é escrito desse jeito, propositalmente por João, exatamente para que nenhum de nós acabemos nos apegando a coisas que são muitas vezes irrelevantes. Qual era o sobrenome dele? Não sabemos. Isso mostra para nós que o nosso sobrenome também não importa. Onde era a casa dele? Era um bairro nobre em Jerusalém? Era uma região nobre naquele país? Ou era um lugar comum? Não sabemos. Não importa. Não importa onde eu moro, não importa onde você mora, não importa qual é o nosso bairro, não importa qual é a nossa cidade. Aqui o texto ele deixa bem resolvidas essas questões. Quantos anos ele tinha? Também não sabemos. Não importa se você é novo ou se já não é tão novo assim. Diante de Deus, tudo aquilo que é acessório na nossa vida entra em segundo plano. Diante de Deus, o que está em destaque, o que está em evidência é a nossa pessoa. É a nossa pessoa. Quem nós somos e quem nós poderemos vir a ser. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Isso que é importante. Eu acho isso importante a gente pensar, por quê? Porque muitas vezes há pessoas que têm esse sentimento: mas eu vou lá na igreja, mas eu moro numa casa simples. Eu não sou uma pessoa conhecida, eu não sou aquela pessoa descolada, aquela pessoa que é uma pessoa extrovertida. Eu chego e saio, muitas vezes ninguém nem vê que eu cheguei, ninguém nem vê que eu saí. Não importa quem você seja, não importa onde você mora, não importa qual é seu nome, não importa qual é seu sobrenome, por mais que você seja uma pessoa importante para Deus, tudo que é acessório fica em segundo plano. O importante é Deus olhar para você e identificar qual é a sua necessidade. Jesus olha para aquele rapaz, cego de nascença, pronto, está resolvido. O que precisava saber, Jesus já sabia. Ele era um homem cego de nascença. Aí nós vamos olhar o verso de número 2, e o verso de número 2 vai nos apresentar o posicionamento de pessoas. Veja, verso 2, Vitor, faz favor. Seus discípulos lhe perguntaram. Agora vem quando a perspectiva é a respeito de Jesus, quem era aquele homem? Um cego de nascença. Quando a perspectiva é do homem, olha aí a pergunta, os discípulos perguntando: quem pecou? Este homem ou seus pais? Por que ele nasceu cego?
Olha como que a perspectiva do homem é diferente da perspectiva de Deus. Deus está olhando o que eu posso te ajudar. O homem está olhando e perguntando: quem que é o culpado? Isso aí é coisa do homem, querer ficar achando culpado. Em vez de ir atrás de resolver o problema, ficar querendo achar o culpado. Coisa do homem. Eles não ficaram preocupados aqui. Olha, mestre, ele é cego. O que nós podemos fazer por ele? Nós podemos ajudá-lo de alguma forma? O Senhor vai ajudá-lo, porque o Senhor pode. O Senhor vai ajudá-lo de alguma forma. O Senhor vai operar o milagre. O Senhor vai operar a maravilha. O que o Senhor vai fazer? Não. A fala que nós temos é: quem que é o culpado dele ser cego de nascença? Quem foi que fez o que cometeu o pecado? Alguém errou. Alguém errou. Por isso está do jeito que está. E aí, o verso de número 3, nós temos a resposta de Jesus. Que Jesus fala assim, ó: nem ele e nem os pais pecaram. Isso aí aconteceu desse jeito para que se manifestasse a obra de Deus na vida dele. Nem ele nem o pai. Então, outra coisa importante para nós pontuarmos aqui nessa manhã: não ficarmos procurando o motivo, a causa, o culpado. Procurarmos resolução para o problema. Se você veio para cá procurando saber quem é o culpado, Deus manda falar para você: não se preocupe com o culpado. Se alegre, porque a resposta, a solução, ela vai ser liberada. E isso ajuda e muito, porque isso acaba nos fazendo pessoas melhores. Nenhum nem outro. Vocês estão procurando culpado. Em vez de ficar procurando culpado, vamos nos alegrar, porque a obra de Deus, ela vai ser manifesta na vida dele. Eu me lembro, alguns textos vêm à memória. Por exemplo, a Ana. A Ana queria tanto ter um filho, mas a Ana não tinha filho. Não tinha. Aí a Penina tirava sarro dela, né? A Penina zombava dela: eu tenho filho, você não tem, né? A Penina entrava na mente da Ana. A Bíblia diz que Deus havia fechado a madre da Ana. Deus não havia permitido que a Ana tivesse filho, até que Deus permitiu que Ana tivesse filho. Tem coisa que é Deus que não permite. Tem coisa na nossa vida que não chega por permissão de Deus. Se é por cuidado, se é por fortalecimento, se é por aprendizado, isso aí o tempo vai nos mostrando, vai elucidando e vai nos ajudando a compreender. O importante é nós acreditarmos que Deus, Ele está no controle da situação, Ele tem todo o poder e Ele é soberano. E Ele sabe exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer. Esse homem era cego de nascença. Quem era o culpado? Ele ou os pais? Nenhum. Nenhum nem outro. O importante ali, essa é a resposta de Jesus. O importante ali é que a glória de Deus, o poder de Deus, a obra de Deus seria manifesta naquela vida. A Ana era estéril, a Ana estava fechada, madre, não podia ter filho. Mas Deus operou o milagre na vida dela ou não operou? Operou. Veio a ser a mãe do Samuel. A Sara, mesma história. Não tinha filho. Era estéril, madre fechada. Mas Deus operou o milagre ou não operou? Operou. Deus vai operando, Deus vai trabalhando. Quando morre o Lázaro, é uma outra parte da história bíblica que assim deve de provocar em nós algum tipo de reflexão. Uma das irmãs vem e fala assim para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Equívoco da parte dela, que Jesus não deixou de estar lá o tempo todo, Ele sempre esteve junto. Uma coisa era Jesus está lá fisicamente, outra coisa Ele está em espírito, e Ele estava ali em espírito.
Quando Lázaro morre, passam 3 dias. E esses 3 dias eles traziam para a humanidade, para as pessoas da época, o quê? Um entendimento, porque havia uma crença. Esses dias, vendo um artigo sobre o velório, eu vinha a ouvir naquele documentário o porquê da palavra velório. As pessoas morrem, até hoje as pessoas morrem, e essas pessoas, por vezes, acabavam em algum momento sendo dadas como mortas, mas na verdade não estavam mortas. E essas pessoas acabavam tendo ali, era como se fosse uma parada, como se fosse um tempo, um stand-by. E depois essas pessoas acabavam voltando a viver, mas ela não estava morta. Apenas e tão somente elas estavam inertes, vou dizer assim, e eram enterradas. E por vezes foi visto isso daí através de exumações que eram feitas, e pessoas estavam viradas no caixão, pessoas estavam, o caixão muitas vezes estava todo arranhado e assim por diante. E aí houve um entendimento de esperar durante algumas horas, isso se dava por dias, para ver se de fato aquela pessoa não ia mais realmente voltar à vida. E ali eles acendiam as velas e ficavam com as velas, por falta da iluminação, ficavam com as velas esperando, para ter certeza e certificar que a pessoa estava de fato morta. Por isso o velório. Aqui com Lázaro foi algo muito parecido, porque eles acreditavam que após um período de tempo, até 3 dias, a alma podia voltar para o corpo e a pessoa ressuscitar. Então Jesus ele deixa o assunto andar. E Lázaro, a Bíblia diz, cheira mal, faz 4 dias. Por quê? Porque se até o 3º dia não ressuscitasse, não ressuscitaria mais. Se a alma não voltasse, então acabou. Aí Jesus vai no 4º dia, e no 4º dia Jesus faz o quê? Vem para fora. E a Bíblia diz que o morto ressuscita. Então a gente vai conversando, a notícia chega para Jesus. E aí, Jesus, tá doente aquele que o Senhor ama. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus ser manifesta. É conseguir enxergar nas situações difíceis, conseguir enxergar nas situações adversas o agir de Deus, a mão de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus. A maioria dos que estão aqui, não posso dizer todos, porque eu não sei a história de todos, mas a maioria dos que estão aqui vieram para Jesus no momento difícil, no momento da adversidade, no momento em que as coisas não estavam bem. Foi o momento em que vieram para Jesus. Nos momentos difíceis, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, diz a Bíblia. Então aqui, verso 3, né? Quem pecou? Nenhum, nem outro pecou. Isso aí está desse jeito, para que seja manifesta a glória de Deus, para que seja manifesta a obra de Deus. Então já temos alguns elementos para a gente pensar, para podermos encaminhar o final da nossa reflexão. Primeiro, as pessoas podem não nos ver, mas Jesus sempre está nos vendo. Segundo, nós podemos ser ilustres desconhecidos para a sociedade, mas Deus, Ele tem um plano, Ele tem um projeto, Ele tem uma história na nossa vida. E Ele vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem designado a partir dos propósitos dEle. Terceiro, não devemos de ficar procurando culpado. Não devemos de ficar procurando achar culpado. Devemos de acreditar
que a resposta ela vai chegar, buscar resolver os problemas. Aí nós vemos aqui Jesus dando agora mais um elemento para nós pensarmos nessa manhã, e enxergarmos em cada situação a oportunidade do milagre de Deus na nossa vida. A história vai se desenrolar, e a história vai se desenrolar da seguinte maneira: Jesus conversa com o rapaz, Jesus passa lodo de guspe com terra no olho do rapaz, Jesus ministra na vida daquele rapaz dizendo: vai e se lave no tanque de Siloé, e a Bíblia diz que aquele rapaz vai até o tanque e se lava, ou seja, mais um elemento para nós juntarmos na nossa conversa: a obediência à voz de Deus. A obediência, ele simplesmente permitiu que Jesus colocasse lodo feito com cuspe no olho dele, e Jesus fala: vai e se lave, e ele vai e se lava. Aí, junta esses elementos, nós vamos ver o quê? O milagre. Porque a Bíblia diz que aquele rapaz vai, faz tudo aquilo que fez, e quando ele vai, no verso de número 7, o texto diz assim, o homem foi, ou seja, ele obedeceu, mas quando ele voltou, ele não voltou do mesmo jeito que ele foi. Quando ele voltou, olha lá, quando ele voltou vendo. Ele voltou vendo. Ele foi cego, mas ele voltou vendo. Ele foi com uma dificuldade de quando ele nasceu já, portando a deficiência visual. Mas quando ele volta, ele já volta vendo. Por quê? Porque quando Jesus dá uma ordem sobre a nossa vida, essa ordem colocada em prática, ela resulta em resposta. A ordem de Deus colocada em prática resulta em resposta. Esse é um ensinamento que nós devemos de entender, aceitar e acatar e praticar. A ordem de Deus colocada em prática resulta em resposta. É isso. Ele vai, faz o que Jesus falou para fazer, e quando ele volta já diferente, volta já transformado. Ele volta vendo. Aí a história vai desenrolar. As pessoas, verso 8, as pessoas que conheciam aquele homem, eles ficam intrigados. Pera lá, esse aí era aquele um dos nossos vizinhos. Ele era um vizinho que vivia mendigando, cresceu cego, estava aí mendigando para lá e para cá, agora está desse jeito aí? Será que é ele mesmo? Verso de número 9 ainda diz: afirmavam que era ele alguns, outros diziam: não, é parecido com ele, mas não é ele. E ele afirmava, sou eu, verso 9, sou eu sim, eu era cego, agora eu não sou cego mais. E a turma querendo saber, verso 10, como que os seus olhos foram abertos? Como que agora você consegue ver? Até ontem você era cego, agora você vê. Você vê como que as coisas, a história ela se desenrola. O milagre acontece na vida daquele rapaz, e as pessoas que estavam à volta dele não acreditam no que elas estão vendo. Tem até um meme, né? Essas coisas de internet que a turma fala: só acredito vendo, quando eu vejo eu não acredito. É bem isso. É bem isso. As pessoas não estavam acreditando que aquele homem, ele teve a história dele transformada por causa de um encontro com Jesus. Ele não sentou para conversar com Jesus, ele não foi tomar café com Jesus, não foi almoçar, não foi jantar com Jesus, ele não passou um tempo com Jesus, ele se encontrou com Jesus e Jesus tocou na vida dele. Você vê que passar um tempo com Jesus é relacionamento. Eu desenvolvo relacionamento com Jesus, mas um encontro com Jesus, ele pode provocar uma grande transformação. O relacionamento vem após a transformação. A transformação ela começa na nossa mente. A transformação ela passa pelo nosso coração. A transformação diz respeito àquilo que nós conversamos na escola de líderes que nós fizemos na semana passada, quando eu preciso desconstruir para construir.
Quando eu entendo que o que está bom pode ficar melhor, e a partir daí eu passo a me esforçar para rever situações, para viver novas oportunidades. Então não importa como você, como eu, como nós todos chegamos aqui nessa manhã, não importa como você que está aí do outro lado da câmera esteja nesse momento, não importa qual é a sua dificuldade, qual é a situação, talvez seja até mesmo alguém que está enfrentando uma dificuldade extrema, talvez seja alguém que está passando por um momento difícil, por um momento adverso, não importa. Se você acreditar em Jesus, a sua história é mudada. Se você acreditar em Jesus, o milagre acontece. Se você acreditar em Jesus, verdadeiramente o sobrenatural vai acontecer na sua casa, na sua família. É ouvir a informação, é ouvir a orientação, é colocar em prática e a partir daí se preparar para que o milagre possa acontecer. O milagre acontece quando nós ouvimos a voz de Deus e nós colocamos a palavra dele em prática. Ele era cego, mas Jesus falou: vá se lavar. E quando ele foi, a Bíblia diz que ele voltou vendo. O testemunho dele foi tão impactante que as pessoas que estavam à volta dele não conseguiam acreditar. Aí é o problema das pessoas. Nós não vamos querer ficar resolvendo o problema das pessoas. Nós vamos nos alegrar pelo milagre na nossa vida. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que você receba essa palavra como sendo uma palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar? Posso orar com você? Você pode ficar em pé? Chega de ficar sentado, né? Já descansou já. Me acompanha em pé agora. Acompanha a irmã Maria em pé, né? Agora todo mundo em pé. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. E vamos buscar em Deus respostas. Ele tem respostas. Ele tem sinais, Ele tem maravilhas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por aquele que está aqui dentro do templo, eu oro por aquele que está através da transmissão conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu oro e eu agradeço por essa rica oportunidade de ouvir a tua voz, de ouvir, meu Deus, a respeito de um rapaz que não sabemos ao certo a idade dele, mas nós sabemos que ele era cego de nascença, nasceu com uma dificuldade, nasceu com uma deficiência, nasceu, Deus, precisando de uma ajuda sobrenatural. E na hora certa, no tempo certo, no dia certo, o Senhor se encontra com ele e opera o milagre na vida dele. Talvez alguém aqui esteja vivendo por uma situação de dificuldade já por longa data. Que essa pessoa, em nome de Jesus, seja tocada pelo Senhor nessa manhã. Que o milagre aconteça, a resposta aconteça, o sinal, o prodígio, a maravilha aconteça. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja, meu Deus, honrando e abençoando esse irmão, essa irmã, para a glória do teu nome. Abençoa, trazendo e manifestando o sinal, o prodígio e a maravilha que tanto eles estão necessitando, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus.